Bem, senhoras e senhores, assistiremos agora ao painel 3, que traz como tema logística, energia e hidrogênio verde. Vamos conhecer os nossos convidados. Para presidir este painel, convido ao palco o consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Jurandir Picanço. Para falar sobre o panorama da logística mundial na transição energética, contamos com a participação, de forma remota, da consultora internacional da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Mônica Saraiva Panic. Ela estará conosco no painel dentro de alguns instantes. Para falar sobre a logística para o desenvolvimento energético do Nordeste, convido ao palco o coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, e presidente da Câmara Setorial de Energias do Ceará, CS Energias, Joaquim Rolim. Para falar sobre oportunidades e desafios para o hidrogênio verde descentralizado, de forma remota, teremos a participação do nosso convidado, Hugo Albuquerque, da Orion Energy. E para falar sobre capacitação para logística, energia e hidrogênio verde, convido ao palco o senhor Tarcísio Bastos, do Senai Ceará. Por gentileza, os aplausos aos nossos painelistas convidados. Senhoras e senhores, para o início dos trabalhos, com a palavra o presidente deste painel, Jurandir Picanço. Meu boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui moderando esse painel, um painel muito instigante de um tema que tem interessado a todos. E eu vou primeiro contextualizar, porque porque é um tema que nem todos estão ainda familiarizados com essa questão do hidrogênio verde. Dentro desse processo de descarbonização do globo terrestre, o processo que mais emite gases de efeito estufa é exatamente a produção de energia. E para a produção de energia, você utiliza hoje, em grande escala, os combustíveis fósseis. Isso na produção de energia elétrica, nos processos industriais, e é preciso eliminar essa emissão a partir dos combustíveis fósseis. Então se pesquisou alternativas, e a alternativa que foi encontrada para dar solução em diversos casos é substituir os combustíveis fósseis pelo hidrogênio. Agora, o hidrogênio, que é um elemento da natureza que tem abundância na água, no ar, esse hidrogênio ele pode ser obtido de diversas formas. E, evidentemente, só tem sentido se produzir hidrogênio se for de uma forma limpa, que não emita gases de efeito estufa. Hoje o hidrogênio ele é utilizado em diversos processos industriais, mas a maior parte desse hidrogênio que hoje é produzido, ele é proveniente do gás natural, da reforma do gás natural.
é um processo emissor de gases de efeito estufa. E a solução, então, encontrada foi mudar o processo de produção do hidrogênio para um processo limpo. E o processo mais adequado e mais indicado é através da eletrólise. A eletrólise é um processo já dominado há mais de 100 anos, em que você utiliza nessa eletrólise energia renovável. Então, esse hidrogênio produzido a partir da eletrólise, alimentado por energias renováveis, é o que se denomina de hidrogênio verde. Ora, então nós temos hoje toda uma estrutura montada, voltada para a distribuição de petróleo, oleodutos, navios petroleiros, toda uma estrutura de caminhões que fazem a distribuição de derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel. Tudo isso vai sofrer uma transformação aonde o objetivo que foi acertado pelos países nas diversas conferências do clima e que foram consolidadas na Conferência do Clima agora do Egito, é que até 2050 se tenha uma neutralidade, ou seja, se deixe de emitir gases de efeito estufa. É um período que essa transformação vai ter que ocorrer. Você vai ter uma redução da logística do petróleo e vai ter uma ampliação de outras logísticas, aonde se destaca o hidrogênio verde. Então esse tema é o tema exatamente que desafios nós teremos para atender essa logística do hidrogênio verde. E para isso nós estamos aqui com um time de especialistas, pessoas que são totalmente voltadas a esse tema e que naturalmente darão uma visão do que se espera nesse processo em que o hidrogênio verde, que hoje praticamente ainda não é produzido, todas as iniciativas estão começando agora e o Ceará tem um destaque nisso aí, pelas condições. O Ceará é o local que pode produzir o hidrogênio verde ao menor custo, ao menor preço. Então, é a oportunidade que o Ceará está tendo e que vários empreendedores internacionais identificaram essa oportunidade e que estão desenvolvendo seus estudos para implantar os seus processos aqui no Complexo do PECEM. E, naturalmente, tudo só poderá acontecer se existir uma logística adequada para todo o processo, desde a produção de energia elétrica até a chegada desse hidrogênio verde do consumidor final. Então, são desafios enormes. As pesquisas ainda estão se desenvolvendo, tudo é muito novo. Mas nós teremos aqui um painel com grandes especialistas que já foram anunciados pela mestre de cerimônia. E eu vou passar, então, a palavra para a nossa primeira apresentação, que será uma apresentação remota, da consultora internacional especializada em hidrogênio verde, a Mônica Saraiva Panic. Ela se encontra na Alemanha, ela mora na Alemanha, é brasileira, mas mora na Alemanha, e fará então uma apresentação sobre a logística mundial na transição energética. Então, vamos ouvir agora a apresentação da Mônica Panic. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Jurandir, pela introdução. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou começar apresentando, vou compartilhar aqui a minha tela. Me pediram para falar sobre o panorama da logística mundial na transição energética.
né? E realmente vai haver uma mudança radical, né, na logística da energia no mundo. Aqui vocês veem à esquerda que, comparado com 2020, vai haver uma transformação, ou seja, os acordos bilaterais entre os países, eles vão mudar de base hoje, né, base em 2020, dos combustíveis fósseis, os hidrocarbonetos, para a bioenergia. Né? Em mais de 30 países e regiões têm estratégias de hidrogênios que incluem planos de importação e exportação, indicando que o comércio transfronteiriço do hidrogênio e seus derivados deve crescer consideravelmente. Então, nós estamos falando de bioenergia, nós estamos falando de hidrogênio, estamos falando de amônia verde, de metanol à base de hidrogênio, querosene à base de hidrogênio. E países que tradicionalmente não comercializam energia estão estabelecendo essas relações bilaterais focadas em tecnologias e moléculas relacionadas ao hidrogênio e seus derivados. E a demanda já começou a se mostrar, né? Uma demanda global. Esse é o primeiro leilão de hidrogênio verde lançado pela Alemanha já em 2020, mas esse ano eles lançaram uma consulta ao mercado indicando que os produtos que vão ser importados vão ser a amônia verde, o e-metanol, ou seja, o E é eletricidade, né? O metanol à base de hidrogênio, e a querosene, o querosene também à base de hidrogênio. Isso para um fornecimento de janeiro de 2024 a dezembro de 2033, serão contratos de 10 anos com a oferta e de 1 ano com as empresas que vão utilizar esse hidrogênio aqui na Alemanha. Então, a Alemanha vai importar esses produtos de diversos países e o Brasil já é considerado elegível para que as empresas possam submeter propostas, vão ter que necessariamente fazer uma pré-qualificação junto ao H2 Global. O Porto de Roterdã também já lançou para os Países Baixos uma demanda de importação de hidrogênio de 4 milhões de toneladas de hidrogênio e derivados para 2030. Esse anúncio foi feito em maio desse ano. Então, vai haver uma mudança geopolítica no mundo, né? Vão existir centros de produção e exportação de hidrogênio e também do uso local, né, desse hidrogênio verde, e centros de importação, ou seja, países que não têm condições de produzir hidrogênio verde suficiente para atender a sua demanda de descarbonização. Como diz o Jurandir, o hidrogênio é considerado um dos pilares da descarbonização mundial, porque ele pode atuar simultaneamente em vários setores, como do transporte, da indústria, substituindo insumos, substituindo combustíveis fósseis e também gerando energia. E o Brasil, finalmente, graças ao Ceará, né, que colocou o Brasil no mapa global do hidrogênio no ano passado, em fevereiro de 2021, com o lançamento do primeiro hub de hidrogênio verde. Hoje, o Brasil já aparece em diversos mapas internacionais, em estudos. Isso é uma conquista do Ceará. Mas como se vai transportar esse hidrogênio, né? Muita gente pergunta isso. É muito difícil transportar? Considera um desafio? Bom, as principais formas via marítima que estão sendo consideradas para transportar o hidrogênio é na forma liquefeita, na forma de líquidos orgânicos, que é o chamado LOHC, ou na forma de amônia, na forma de hidrogênio gasoso, ainda está em desenvolvimento. Então, eu vou explorar isso um pouquinho mais para frente, mas, na verdade, esse foi um estudo feito pelo Porto de Roterdã, indicando que de todo o processo, né, desde a geração da eletricidade, a produção do hidrogênio,
o armazenamento e depois, às vezes, se utiliza um derivado para craquear esse derivado, como, por exemplo, a amônia ou metanol, ele custa mais esses processos do que a própria logística, ou o próprio transporte via marítima. Então, assim, no caso da amônia, eles levantaram um custo aproximado entre 2 e 3 euros, no caso do hidrogênio líquido, entre 3 e 4 euros, no caso do metanol, também entre 2 e 3 euros. Quer dizer, é uma pequena porcentagem, aproximadamente 7% do custo total. Então, não é, isso considerando a produção do hidrogênio verde na América do Sul e o transporte marítimo para o Porto de Roterdã. Mas, na verdade, o transporte terrestre de hidrogênio ele já existe. Ele já existe, ele é feito normalmente para essas empresas chamadas de gases industriais, como a Air Liquide, a Air Products, a Linde, o White Martins e a Praxair, né, do grupo. Eles já fazem esse transporte, ou seja, é um hidrogênio ainda cinza, que é produzido a partir da reforma do gás natural, que está localizado próximo a reservas do gás natural e que às vezes ele é consumido por uma indústria em outra localidade. Então, esse transporte de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, via terrestre, através de caminhões, já é feito, mas no modo comprimido, uma pressão de, no máximo, 200 bar. Existe no mundo esse transporte de hidrogênio liquefeito já, como vocês podem ver, esses caminhões, tanto da Air Liquide quanto da Air Products, esse grande tanque é o hidrogênio liquefeito, que provavelmente, futuramente, vai ter no Brasil também. Mas, na verdade, esses caminhões, né, que eu estou mostrando hoje, são caminhões movidos a diesel, né, que transportam o hidrogênio. Não faz muito sentido, na minha opinião, porque, principalmente se a gente vai transportar o hidrogênio verde, na minha opinião, o combustível do caminhão também tem que ser verde, né, tanto do caminhão quanto do navio, eu vou mostrar mais para frente. Então, hoje, como é que está esse desenvolvimento em termos de caminhões movidos a célula combustível? A Europa e a Europa e os Estados Unidos esperam ter caminhões movidos a célula combustível, que utilizam o hidrogênio como combustível, esperam ter mais de 100 mil operando até 2030. Várias montadoras já têm caminhão testando. A Hyundai, por exemplo, já testou 1 milhão de quilômetros na Europa. A Toyota também está testando já há algum tempo na Califórnia. Então, e a Daimler vai lançar em série a partir de 2025 na mão de clientes e em série a partir de 2027. E também a SM Brasil fez um exercício no início desse ano com o caminhão brasileiro. Um caminhão 44 toneladas, foi um exercício de engenharia, um caminhão de 360 quilowatts, que era híbrido, tinha também um pacote de bateria de mais 100 kWh, que tinha um armazenamento de hidrogênio a 700 bar, né, de pressão, de 120 quilos, e ele conseguiria, então, uma autonomia de 992 quilômetros, com um consumo aproximado de 12 quilogramas por 100 quilômetros de hidrogênio. E a eficiência impressionou na simulação desse caminhão, que ela atinge mais ou menos 50% a 55%. Nos Países Baixos, ou seja, no Porto de Roterdã, eu vou mostrar também mais para frente, já existe esse projeto chamado High Trucks, que começou esse ano e vão operando ao longo de 2023 até 2025, entre o Porto de Roterdã, o Porto de Antuérpia, na Bélgica, e o Porto de Duisburg, na Alemanha. São mais ou menos 500 caminhões que vão entrar em operação. Outro modo de transporte do hidrogênio são os gasodutos, principalmente em áreas industriais, ou seja, quando a produção é feita numa área e o consumo é feito nessa área relativamente próxima.
mais aproximadamente 1.600 milhas de gasodutos de hidrogênio já estão operando atualmente nos Estados Unidos. Esses gasodutos estão hoje localizados, como eu falei, em áreas industriais, como refinarias de petróleo e fábricas de produtos químicos. Tem no norte da Europa, na costa do Golfo do México e na região do Ruhr, na Alemanha. E existe, claro, essa transformação dos portos, né? Essa transformação dos portos, aqui eu mostro o Porto de Roterdã, que tem um plano estratégico. O Porto de Roterdã é o maior porto de energia da Europa e quer se tornar o maior porto do hidrogênio da Europa. Eles estão aí, eu vou detalhar mais para frente, investindo em uma infraestrutura completa, tanto para produzir o hidrogênio verde, como para importar o hidrogênio verde e como também para distribuir o hidrogênio, tanto na forma de gasodutos, que vai levar esse hidrogênio importado ou produzido no local para Mônica, as indústrias para seu controle, Mônica, do entorno. Sim. 5 minutos ainda, viu? Certo. Obrigado. E também, assim, existe esse estudo que chama Como Descarbonizar o Setor Marítimo, que chegou a uma conclusão. Esse estudo da Hydrogen Europe chegou à conclusão que até 2030 muitas embarcações pequenas funcionarão com hidrogênio ou com combustíveis à base de hidrogênio. O maior potencial do uso de hidrogênio puro até 2025 são as embarcações fluviais de curta distância e as que operam em zonas portuárias, como balsas, rebocadores e pequenos navios. E, a curto prazo, os combustíveis à base de hidrogênio, como a amônia e o metanol. Aqui existem testes já de hidrogênio movidos a amônia e também de célula combustível que opera com amônia a nível de pesquisa. A Maersk está testando o metanol como substituição do óleo pesado e também tem a própria produção dos combustíveis sintéticos, né, nos portos ou em regiões próximas aos portos, que vão produzir o hidrogênio a partir da energia renovável, transformar em metanol ou em gasolina sintética ou em querosene e exportar ou utilizar. Essa coalizão dos portos, só rapidamente, é muito interessante porque é surpreendente como a gente percebe quantos portos, são quase 30 portos trabalhando hoje com hidrogênio e as tecnologias do hidrogênio. Eu vou passar rapidamente, mas em todo o mundo, se quiserem entrar nesses links, é uma coisa fascinante a quantidade de portos que já têm atividades do hidrogênio, ou seja, como bunkering, né, como a distribuição desses combustíveis, mas também utilizando, né, o hidrogênio e derivados nos veículos portuários. Então, o Porto de Roterdã para mim, o exemplo nessa transformação, né, desde do uso até a distribuição e importação e produção de hidrogênio e derivados. Eles querem receber todo tipo de derivado de hidrogênio e o próprio hidrogênio liquefeito. E os navios que transportam hidrogênio na forma liquefeita e na forma comprimida já estão em testes, principalmente na forma liquefeita, entre o Japão e a Austrália. E como eu falei, não tem sentido transportar um combustível limpo se o navio não utiliza o próprio combustível para operar. E aqui já existem várias iniciativas de navios movidos a célula combustível, que eles podem futuramente, como existe já do gás natural liquefeito, transportar o hidrogênio e utilizar o hidrogênio como combustível. E, além disso, uma grande revolução nesses veículos portuários, né? Nas empilhadeiras, nos veículos que transportam contêineres. Essa empresa francesa, Gossan, ela já fornece comercialmente esses veículos a hidrogênio. As empilhadeiras são mais de 35 mil já comercializadas nos Estados Unidos em empresas e utilizadas em empresas como a Amazon e a Walmart. E eu acredito, assim, esse é o último slide, que o porto do futuro é aquele que vai ter tudo, né? É aquele que vai ter a energia renovável,
ele vai ter desde biomassa, vai ter até combustíveis fósseis, mas com sequestro de carbono e de CO2, e esse CO2 ele não vai ser enterrado, mas ele vai ser utilizado para a produção de combustíveis sintéticos, como o metanol, a gasolina sintética, o querosene sintético e também o hidrogênio puro. Então, eu agradeço a todos e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, Mônica, por essa apresentação primorosa, em que, naturalmente, todos que estão assistindo aqui no auditório, mas nós temos também aqueles assistentes virtuais. A nossa audiência agora são de 500 assistentes virtuais. Então, olhe, todos devem ter ficado muito satisfeitos com essa apresentação, que mostra que tudo isso ainda está se iniciando. Ou seja, é uma transformação muito grande que vai acontecer e que vai abrir espaço, né, para muitas atividades inovadoras. Mas vamos dar continuidade aqui a esse painel, porque nós só temos craques aqui para falar sobre esse tema. E agora nós teremos o tema, a logística para o desenvolvimento energético no Nordeste. E para falar desse tema, o especialista em energias renováveis e hidrogênio verde, Joaquim Rolim, que é o coordenador do Núcleo de Energia da FIEC e é o presidente da Câmara Setorial de Energias do Estado do Ceará, na ADES. Então, Joaquim Rolim, você com a palavra. Prazer enorme estar aqui, agradecer o convite da Expolog, da Prática Eventos, da nossa amiga Nide, grande craque aí do assunto. E aí nós vamos mostrar aqui esse tema as condições necessárias para expandir energia no Nordeste. Como consumir mais, como produzir mais, mas consumir com parcimônia, né? Consumir eficientemente. Então a apresentação já deve estar chegando aí na tela, mas a gente podia já começar dizendo o seguinte: nós tivemos essa aula aí sobre a transição energética e a logística, dada pela Mônica, lá da Alemanha, nossa amiga Mônica, tem contribuído muito para o tema aqui no Ceará, esse hub de hidrogênio verde. A Mônica tem trabalhado muito conosco. Agradecer também a parceria com o governo do Estado, nós temos aqui alguns representantes e empresários, o que mostra que já hoje pela manhã nós fizemos uma apresentação para uma comitiva da Noruega e nós falamos para ele, mostramos os nossos atributos, mas dissemos o seguinte: nós temos mais do que isso, nós temos uma hospitalidade e um povo que é receptivo ao investimento e às pessoas de fora. Então, começando aqui a nossa apresentação. Para onde é que eu aponto, meu Deus? Pronto. Bom, eu trabalho na FIEC, no Núcleo de Energia. Trabalhamos junto, eu e o Dr. Jurandir Picanso. E a FIEC tem um papel importante no setor industrial, mas tem ido além disso. Tem sido uma entidade muito cidadã. E temos lá o Sindenergia, que é o sindicato das empresas do setor de energia, e que tem contribuído muito para o setor, o nosso setor. E o Senai aqui, que também temos o Tarcísio Bastos, nosso amigo, também está aqui presente. O Senai é sempre um parceiro do setor de energia. Então nós temos, já a maioria dos senhores já sabem, nós temos um potencial espetacular de energia no Nordeste e no Ceará. No Brasil, 28 mil gigawatts de energia solar. Isso representa mais de 160 vezes toda a energia que temos instalada no Brasil para uso, energia elétrica, que é 190 gigawatts. E a radiação solar média do Nordeste brasileiro e do Ceará é a mesma, e isso é equivalente a quase o dobro da irradiação solar na Europa, por exemplo. Em termos de energia eólica, nós temos também um grande potencial no Brasil. São 800 gigawatts de energia eólica em terra e 1.200 de energia eólica no mar. Em terra nós já temos um uso de 20, somando eólica e solar no Nordeste brasileiro, dá quase 24 gigawatts.
E na eólica no mar, ainda estamos iniciando o processo. Pronto, está aí mostrando do lado esquerdo do mapa energia eólica em terra e energia eólica no mar. Então nós temos um potencial espetacular. Tem um dado que mostra que o Brasil até 2050 tem um excedente de 17 vezes a energia que vai precisar, que vai ter demandado até 2050. Então nós precisamos utilizar essa energia. E aí, para isso é que entra o hidrogênio verde e, consequentemente, e aí um conceito interessante, que a energia, a energia ela precisa ser transportada, igual uma mercadoria. E essa energia, para ser transportada, precisa de logística, né? Então eu não estou conseguindo passar aqui, opa, passou agora. Os projetos offshore aí no Brasil, 169 gigawatts, e dos quais quase um terço aqui no Ceará, com 48 gigawatts. Mas eu estou mostrando esses dados, o tema aqui é logística. É apenas para mostrar esse conceito de que, para transportar energia, eu preciso de logística. Aqui um outro dado interessante também, o seguinte, que nós temos no Nordeste, somente de projetos já elaborados, ainda não implantados, 28 gigawatts de projetos eólicos e 146 de projetos solares fotovoltaicos no Nordeste. Isso apenas no Nordeste brasileiro. Essa quantidade de energia, ela é suficiente para produzir cerca de quase 10 milhões de toneladas de hidrogênio verde. O hidrogênio verde, lembrando que você pega a molécula da água, H2O, e quebra no H2 e no O2, oxigênio e hidrogênio. E para isso, 70% do custo, cerca de 70% do custo, é o custo da energia elétrica. Então nós temos uma quantidade de energia espetacular. E esse potencial e o custo é tão competitivo que o Brasil, no lado esquerdo aí, já em 2024, o hidrogênio verde, que é o hidrogênio produzido a partir da energia renovável, o hidrogênio é o mesmo, H2. E o que é que muda? A forma de produção. Se ele é produzido com energia renovável, hidrogênio verde. Se é produzido a partir do gás natural, hidrogênio cinza. Se você no gás natural extrai o carbono, hidrogênio azul. Então, em 2024, o Brasil já deverá estar produzindo hidrogênio verde ao mesmo custo do hidrogênio azul. E que as projeções é que em 2050 o Brasil será líder mundial disparado no custo de produção do hidrogênio verde. E aí é onde entra a logística, né? É que eu procurei ver o conceito da logística. É um processo de execução de transporte e armazenamento de mercadorias, ou até mesmo de matéria-prima, que leva desde o local de origem até o ponto de consumo. Então, para a energia, o conceito também vale. E para transportar energia, nós normalmente, energia elétrica, usamos como meio de transporte as linhas de transmissão de energia. O combustível, que é um outro, vamos dizer assim, matéria-prima, é um combustível, é uma matéria-prima energética, você transporta por navios, por caminhões ou por tubulação. E para isso, nós precisamos de infraestrutura. No caso do hub de hidrogênio verde, já foi feita uma avaliação pelo Porto de Roterdã e o Porto do Pecém o complexo do Pecém já está praticamente adequado para iniciar sua produção de hidrogênio verde. Inclusive na parte de energia elétrica, nós já temos lá 2 gigawatts disponíveis aproximadamente. Isso é suficiente para produzir cerca de 300 mil toneladas ano. Então, a projeção para o Brasil exportar a partir de 2030 até 2040 é cerca de 2 a 4 milhões de toneladas. Projeção da consultoria McKinsey. Então, 200 mil toneladas ano ainda é um início apenas do processo. Então, nós precisamos de infraestrutura e de logística. E isso está sendo providenciado. Já hoje pela manhã, nessa mesma palestra, o governo do estado se pronunciou de que a parte de infraestrutura vai ser disponibilizada para os investimentos de hidrogênio verde no Ceará. Bom, estou com dificuldade aqui, vou querer um abatimento do tempo aí.
Então, aí estudos que foram feitos, um estudo do Porto de Roterdã mostrando que o complexo do PECEM já está habilitado a iniciar a produção realmente do hidrogênio verde. E o do lado direito é um outro estudo feito em parceria com a SEDET, do governo do estado, com o órgão da Dinamarca, Energy Cluster Dinamarca, e que chegou assim à conclusão que o complexo do PECEM já está também habilitado sobre a ótica de começar a produzir energia eólica no mar, pelo menos para iniciar o processo com até 500 megawatts de uma usina de 500 megawatts. Precisa ser adaptado mais alguma coisa para se ampliar essa capacidade de produção de energia eólica. E com relação ao hidrogênio verde, esse projeto é o que eu vi mais interessante no mundo. Nós estivemos lá na COP27, eu, o Dr. Jurandir Picanço, e visitamos vários pavilhões. Lá os estandes são chamados pavilhões. Cada país são quase 200 pavilhões. E o que a gente achava mais interessante era o do Japão, porque lá tinha projetos efetivamente. E eles estão com esse projeto aí, quem quiser se aprofundar, tem aí o link embaixo, chama-se Sociedade do Hidrogênio. Então o Japão está com uma estratégia, ele tem um roadmap estratégico, tem um plano estratégico e vai fazendo. Então você pode ver ali na parte de cima, tem empilhadeiras ali, lá em cima, ó, células a combustível para empilhadeira. Então ele pega um projeto para prover as empilhadeiras com uso de hidrogênio. Aí pega um outro projeto de uma escola ou de um clube para também ser disponibilizado a partir de hidrogênio. Tem um outro projeto, tem um bairro no Japão sendo projetado para usar o hidrogênio, uma tubulação de hidrogênio e várias células a combustível. O que é a célula a combustível? Ela faz o processo inverso do eletrolisador. O eletrolisador transforma a água em hidrogênio verde. A célula a combustível pega o hidrogênio, junta com o oxigênio, nessa reação química produz energia elétrica. É a mesma forma que é o ônibus a hidrogênio. O veículo a hidrogênio, ele é praticamente idêntico a um veículo elétrico, só com uma diferença. O veículo a hidrogênio, ele tem um tanque de hidrogênio, tem uma bateria. O veículo elétrico é somente uma bateria elétrica. E o motor elétrico é praticamente o mesmo. Comparando o peso do veículo a hidrogênio, do tanque de hidrogênio, com a bateria do veículo a hidrogênio, comparando com a bateria do veículo elétrico, o veículo a hidrogênio é 5 vezes mais leve esses componentes. Então, para longa distância ou veículo de maior porte, hoje a recomendação é usar o veículo a hidrogênio por causa desse peso. Aqueles ônibus de 2 andares que a gente vê na Europa, principalmente, na Irlanda tem um projeto, uma empresa lá comprou 100 ônibus de emissão zero, 80 elétrico e 20 a hidrogênio. Os 20 a hidrogênio são aqueles de 2 andares, porque ficaria muito pesada a bateria para ser um veículo puramente elétrico. Então essa sociedade do hidrogênio é um projeto interessante. Então o que a gente recomenda aqui é que a gente comece a fazer. Está sendo feito um plano estratégico, FIEC, UFC, Governo do Estado, e com a parceria também com o PECEM, Complexo do PECEM e da GIZ, para criar um plano estratégico para o Estado do Ceará. E uma das propostas é começar a fazer, por exemplo, fazer uma frota de veículos a hidrogênio. Tem frotas de táxi a hidrogênio. Então você começar a fazer. Esse projeto aqui é um projeto na Holanda, que é um backbone, toda uma tubulação, uma rede de tubulações para disponibilizar hidrogênio para a indústria cerâmica. Nós temos a indústria cerâmica do Ceará que pode bem usar o hidrogênio. Já tem projeto na Espanha, por exemplo, que você tem a usina solar fotovoltaica, o eletrolisador, converte o hidrogênio, com esse hidrogênio começar a substituir o gás natural nos fornos da cerâmica. Então esse é um dos projetos interessantes aí, todo um backbone, toda uma rede de tubulações para a distribuição de hidrogênio na Holanda. Aqui um projeto no lado esquerdo, já estamos terminando aqui, um projeto do lado esquerdo, uma universidade no Canadá, British Columbia,
No teto da universidade você tem painéis solares, um eletrolisador dentro e na saída o hidrogênio. E tem os postos de abastecimento de hidrogênio. É um projeto que está em evolução lá no Canadá. E do lado direito, aquele ônibus que eu falei, da empresa lá da Irlanda do Norte, que é um ônibus a hidrogênio. Voltando para o tema energia elétrica, nós vamos precisar de muita energia elétrica para poder converter a água. Lembrando que a água que deve ser usada lá no PECEM é água dessalinizada ou água de reuso. E aí o que acontece? Nós vamos precisar de mais linha de transmissão. Ali você tem em 2001, nós temos no Brasil 70 mil quilômetros de linha de transmissão de energia. Essa linha de transmissão, para quem não sabe, são aquelas redes que são metálicas. Quando você vê no Ceará, é fácil de descobrir a diferença. Quando for poste, é rede de distribuição. Quando for torre metálica, é linha de transmissão. Então, nós tivemos no Brasil todo 70 mil quilômetros. 2014, quase que dobrou. 2021, aumentou 31%. E a projeção até 2031 é um acréscimo de 21%. Nós precisamos mais para podermos usar todos aqueles projetos, toda aquela energia. E lembrando que o Nordeste brasileiro, no ano passado, foi quem salvou a região Sudeste de um racionamento de energia no ano passado, com um suprimento de energia que o Nordeste, no ano passado, exportou 24% a mais da energia, produziu 24% a mais e exportou para o Sudeste, que estava tendo uma crise hídrica muito pesada. Então, nós temos aí esse desafio, que é ampliar o sistema de transmissão. Isso requer investimentos, sim, mas vale a pena, inclusive para aproveitar essa condição de transferência de energia entre regiões no Brasil. Você tem uma situação que você tem uma região com muita energia no momento e outra com pouca, e você pode aproveitar essa transferência de energia. Eu estou com... Por favor, próximo slide, por favor, que eu não estou conseguindo passar aqui não. Pronto, e aí, por último, nós temos toda uma cadeia produtiva que precisamos estudar sobre a ótica da logística. A cadeia produtiva do hidrogênio verde, começando pela energia renovável, a produção do hidrogênio, o armazenamento e distribuição, a exportação e a expedição desse hidrogênio e o comércio de hidrogênio. Todos esses elos dessa cadeia produtiva entra a logística. Então, a logística requer avaliação. Às vezes você tem um problema de logística e nem sabe. Só para finalizar aqui, um professor meu de um curso disse o seguinte, que um empresário chamou e disse: eu tenho um problema eu estou precisando comprar mais caminhão, queria financiamento para comprar mais caminhão para poder escoar a minha produção. E quando foi analisado o ciclo de produção e de transporte de expedição até chegar ao cliente, era um problema de logística. Então foi resolvido o problema de logística e o professor nos disse que, na realidade, o camarada fez foi vender caminhões, porque tinha caminhão a mais. Então a logística tem uma importância fundamental em qualquer processo, seja energia elétrica, seja transporte de produtos. Por exemplo, mais um case aqui rapidinho. Eu era diretor de uma empresa de distribuição de energia no Acre e o camarada disse, queimou um transformador. Onde foi? Santa Rosa dos Purus. É uma cidade que fica, para você ter uma ideia, tem época do ano que é 5 dias de barco. Aí eu disse, olha, se queimou o transformador, troca. Ah, mas não tem um transformador lá. Então mandam para lá. Ah, mas são 5 dias. Então como é que faz? Manda de avião. E na ocasião não existia um contrato já firmado para se transportar. Tivemos que fazer uma licitação emergencial para contratar. Então, tudo isso é logística. Já precisava ter sido tudo azeitado para, na hora que precisar, já usar. Então, a logística é um processo fundamental em qualquer empresa, em qualquer negócio, em qualquer setor. Então, eu queria agradecer a oportunidade aí mais uma vez por estar aqui com vocês. Estamos à disposição nesse grande trabalho aqui. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Joaquim. Nós tivemos agora uma visão dos diversos aspectos necessários
para que um projeto como esse aqui do PECEI ele se viabilize. Então é preciso realmente adotar providências que foram aí apresentadas pelo Joaquim, necessárias e indispensáveis para que o projeto possa ter andamento. Mas nós vamos agora partir para o tema da capacitação. Vamos falar sobre a capacitação para logística, energia e hidrogênio verde. Mas nós teremos aqui um expoente do Senai, que é o Tarcísio Bastos. É uma pessoa que tem um destaque muito grande no setor de tecnologia e que vai nos trazer aqui a sua visão, porque dentro desse processo que é totalmente inovação, o Senai terá que responder com capacitação para esse novo segmento que se forma. Tarcísio, por favor, você com a palavra. Boa tarde, obrigado, doutor Jurandir. Na realidade, eu estou aqui aprendendo muito mais do que venho apresentar, do que venho depositar, né? Estou levando muito mais. O Senai é uma instituição que já tem 80 anos no Brasil. No estado do Ceará, ela está com 79 anos. Todo mundo já conhece a tradição e a função do Senai, que é a formação profissional. Mas o que pouca gente não atenta é que para fazer o que nós fazemos há 80 anos, a gente tem que procurar se antecipar. Se antecipar nos cenários possíveis do desenvolvimento da indústria, porque o nosso principal papel é apoiar o desenvolvimento dessa indústria. No campo da energia, a nossa discussão, apesar de bastante efervescente, nos leva a concluir de que nós ainda estamos atrasados em termos de oferta para a área de energia, considerando as várias vertentes possíveis de energia, do qual o hidrogênio é hoje a principal vedete dessa bolsa aí de oferta de possibilidades de produção de energia. Para a gente falar um pouco sobre o que nós fazemos, né, eu vou chover no molhado um pouquinho, rapidamente, né, que a expansão das energias renováveis, ela permite hoje o incremento de novas tecnologias, a integração da rede elétrica inteligente, as smart grids, né, a transição importante de setores com maior uso de energia. Enfim, nós temos uma série de possibilidades e de tecnologias envolvidas no processo de transição energética. Nós estamos passando de um modelo totalmente dominado, mas ao mesmo tempo defasado, para novos modelos que exigem novos desafios e muitas vezes novas tecnologias para que o tornem eficiente. E isso impacta muito na mão de obra necessária para conduzir esse processo de energia, pensando na situação atual e pensando na situação futura. No processo de transição, né, a geração de energias renováveis já possui uma demanda imediata de mão de obra qualificada. A médio prazo e a longo prazo, essa demanda tende a ser fortíssima. No caso da mobilidade elétrica, que tem mais a ver com o tema e com a feira que nós estamos participando, nós ainda não temos uma demanda significativa. É uma demanda muito baixa, tende a médio prazo a ter uma expressividade maior, mas a longo prazo é que ela vai exigir de nós uma ação mais efetiva. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter que se preocupar com a formação dessa mão de obra apenas a longo prazo. Por quê? Porque os desafios que nós precisamos vencer no desenvolvimento das tecnologias para realmente ter um aproveitamento pleno das energias e das possibilidades das novas fontes de produção de energia, a gente tem que ter a mão qualificada hoje. E aí vocês veem, a eficiência energética hoje já tem uma demanda de mão de obra muito grande,
A cibersegurança já tem uma demanda muito grande, as ciências de dados e a inteligência artificial. Todas são tecnologias que estão envolvidas com esse novo modelo de energia para o qual nós estamos caminhando. E aí eu trago também um panorama da evolução global de empregos na energia renovável, e nós estamos falando em milhões de empregos, né? O que nós podemos observar dos 12 milhões e 700 mil empregos previstos ou que hoje nós temos atuando na energia, você vê que a energia solar fotovoltaica, a bioenergia, a energia hidrelétrica e a energia wind power, a energia dos ventos aí, a energia eólica, elas são as maiores demandadoras de mão de obra no atual cenário. Em todo o mundo, o número de empregos na área de energias renováveis atingiu em 2021 a marca de 12 milhões e 700 mil empregados, né? A maioria dos empregos é na área de energia solar fotovoltaica, biocombustíveis, hidrelétrica e eólica, como eu já tinha mencionado. E o número de empregos verdes pode alcançar a marca de 38 milhões e 200 e será relacionado à eficiência energética, veículos elétricos, smart grids e hidrogênio. Como nós pudemos ver aí, o Brasil já aparece com destaque, né, na ocupação de mão de obra, no uso ou no trabalho com energia. Os Estados Unidos hoje têm em torno de 923 mil empregos gerados nessa área. A China, principalmente porque é uma grande produtora também de equipamentos, tem um emprego aí de mais de 5 milhões de pessoas. E o Brasil já aparece aí em segundo lugar, com 1.272.000 postos de trabalho na área de energia, do total dos 12 milhões de empregos existentes hoje na área. Os empregos em energia, esses 12 milhões e 700, 4 milhões estão aí na energia fotovoltaica, 2 milhões nos biocombustíveis, na hidrelétrica 2 milhões e 300 e na eólica 1.371.000, e os demais postos estão associados às demais formas de energia e de produção de energia. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, estima-se que desde 2012 foram criados 640 mil empregos no setor fotovoltaico. Nós estamos falando de Brasil. E de acordo com a Beólica, de 2011 a 2020, a construção dos parques eólicos criou quase 196 mil postos de trabalho, né? Ou seja, 10,7 empregos por megawatt instalado. Os eixos temáticos que compõem o Plano Nacional do Hidrogênio Verde, né, são 6 eixos, e eu quero dar ênfase ao que nós vamos trabalhar aqui, que é exatamente a nossa responsabilidade no Senai, que é o eixo da capacitação de recursos humanos, o eixo número 2. É importante também trazer um adentro a essa fala da capacitação, porque o Senai, nos últimos 25 anos, 30, 25 anos, tem também se dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico industrial em todos os setores da indústria nacional. E hoje nós temos na rede Senai, de Instituto Senai de Inovação e de Tecnologia, um Instituto Nacional de Inovação para a área de energia, e aqui no estado do Ceará, lá em Maracanaú, nós temos um Instituto Senai de Tecnologia focado em energia. E aí entramos basicamente com o que o Senai tem feito para atender essa demanda crescente por mão de obra na área de energia. Como eu disse no início, o Senai ele faz o seu trabalho
através da prospecção e do estudo de cenários futuros. Trabalhamos com isso com um comitê técnico setorial em nível nacional, né, composto por pessoas da academia, do próprio Senai, mas principalmente do mercado, das indústrias, para a formatação, enxergar quais são as demandas e escrever o melhor produto para atender essas demandas. E com base nisso, foram desenhados em 3 modalidades de ensino, ao que o Senai se propõe a desenvolver, esses cursos aí. Em nível de qualificação, já está pronto e já está disponível no Senai o instalador de sistemas de eletrólise, de usinas de produção de hidrogênio e o mantenedor de sistemas de eletrólise. A qualificação profissional são os cursos do Senai que ficam entre 160 e 300 horas de duração, né? E visa, a partir do zero, realmente preparar uma força de trabalho com capacidade, com competência suficiente para atuar naquilo que ele está sendo capacitado. Temos também as especializações de nível técnico. As especializações de nível técnico, se a gente pudesse chamar de pós-graduação, seria a pós-graduação para quem faz o curso técnico. E temos também já a oferta... Ele não está passando, está voltando. E temos também já formatado uma formação, uma pós-graduação em sistemas de hidrogênio verde. Esses cursos, eles são resultados de uma análise feita por esse conjunto de pessoas que formam um comitê setorial. E aí nós falamos em representantes das empresas de energia, em representantes da academia, em representantes do governo e em representantes do próprio Senai, de todos os departamentos regionais envolvidos com a formação profissional na área de energia. Aqui no Ceará, para operacionalizar isso, nós estamos criando o Centro de Excelência para a Transição Energética. O Centro de Excelência para a Transição Energética, ele está sendo criado em parceria. Ele está sendo instalado em nossa estrutura que fica na Barra do Ceará. Hoje nós já funcionamos com uma unidade de formação profissional com especialidade na área de energia e na área automotiva e já ofertamos hoje esses 4 cursos técnicos, né? Já tivemos mais de 4.000 alunos capacitados na área de energia, dos quais aproximadamente 1.200 já foram capacitados na área de energia ou fotovoltaica ou energia eólica. Esse centro conta com uma parceria com a Enel, né? Essa parceria possibilitou a criação de um centro de treinamento formatado com base num centro existente da empresa em Acla. É um centro que tem 14.000 metros quadrados de área construída e que teve um investimento de 10 milhões de reais para capacitação de pessoal em manutenção de redes de distribuição. O portfólio de cursos em oferta, eu vou passar rapidamente, desde cursos técnicos até o eletricista de linha viva, passando aí por qualificações e por especializações. Ou seja, nós recebemos desde o jovem que está começando a sua vida profissional, desde aquele profissional que quer mudar de profissão, mas também aqueles profissionais que querem se especializar e se aperfeiçoar naquilo que já fazem. Em energias renováveis, nós também já temos aqui no Ceará um curso técnico e temos o curso de qualificação de montador. Aí nós pegamos pessoas sem nenhuma qualificação e realmente transformamos em montadores fotovoltaicos. E temos os cursos de aperfeiçoamento, montagem, dimensionamento de sistema e comissionamento de sistemas fotovoltaicos. No eixo da segurança, nós trabalhamos basicamente com as normas complementares, hoje aplicadas a todas as empresas fornecedoras ou mantenedoras da área de energia. Participamos hoje do programa H2 Brasil, com a Agência de Cooperação Alemã, com a GIZ,
cujo objetivo é apoiar escolas técnicas na criação de centros de treinamentos de referência em hidrogênio verde, por meio da formação de docentes e da aquisição de equipamentos didáticos para a montagem de laboratórios. Alguns departamentos regionais do Senai foram escolhidos para receber esses centros e o estado do Ceará está recebendo esse centro de treinamento focado em hidrogênio verde, com previsão para funcionamento no segundo semestre de 2023, desculpem. Outra parceria com a Maersk Training, a gente está trabalhando com programas focados na certificação mundial com a Global Wind Organization, né, a GWO, que é uma referência mundial em qualidade, e estamos com eles oferecendo 2 cursos, um focado na área de treinamento e segurança, o GWOBST, e o outro focado na área de manutenção, que é o treinamento técnico básico. Todos os 2 treinamentos têm certificação internacional e estão focados exatamente em empresas que trabalham com grandes empreendimentos, a exemplo, as indústrias, as empresas da área de energia, da área de petróleo, entre outras. Uma parceria com a Aeris, no sentido de desenvolver competências para a capacitação de profissionais para darem manutenção em pás eólicas. Este parece não ser um problema, mas é um problema muito sério. Os nossos parques instalados, eles já alcançaram um nível de funcionamento que já requer um nível de manutenção maior. Não é uma manutenção simples, parece ser simples, mas não é. É um material muito grande, que exige uma qualidade e uma perfeição no serviço e que gera um resíduo e um descarte extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então, tudo isso faz com que essa preparação precise ser feita por profissionais com uma competência ou com uma capacidade intelectual maior em termos de preparação, para que a gente possa realmente levar ao público uma formação que garanta todas as questões relacionadas. Aí são desenhos. Aí é o nosso Centro de Excelência para a Transição Energética. O objetivo... Não, aí eu estou voltando. Bom, aí é o nosso centro, está em construção. A conclusão dele está prevista para fevereiro do próximo ano. É uma área que constará de laboratórios e espaços para práticas profissionais, principalmente na área de manutenção de pás eólicas. Obrigado. Muito obrigado, Tarcísio Bastos. Mas esse processo que nós vamos vivenciar da transição energética é fundamental a capacitação de pessoal para atender essa nova demanda. O desenvolvimento tecnológico e a capacitação serão fundamentais para que se possa ter êxito nesse processo. Nós vamos agora para o último painelista desse painel de transição energética, em que vamos ouvir uma sumidade do setor de energias renováveis e que está agora direcionando os seus esforços para o hidrogênio verde. A apresentação dele será remota. Aliás, ele optou por fazer um vídeo, ele vai apresentar o vídeo e depois estará remotamente para atender a demanda de questionamentos que possam ocorrer. Então eu chamo para proferir a sua apresentação o Hugo Albuquerque. Ele é CEO da Orion Energy e naturalmente teremos a apresentação do vídeo e depois a participação online na sessão de perguntas e questionamentos. Por favor, pode lançar o vídeo do Hugo Albuquerque.
Pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Hugo Albuquerque falando um pouquinho para vocês hoje sobre oportunidades e desafios para o mercado de hidrogênio verde descentralizado. Eu peço desculpa por não estar com vocês hoje. Eu fiz esse vídeo porque eu não vou poder entrar online. Eu estou em outro evento aqui da revista HSM, também falando sobre hidrogênio verde, mobilidade elétrica. Acabei de sair de uma gravação, por isso que eu estou aqui dentro do carro ainda, indo para o Expo Transamérica, mas não poderia deixar de participar desse evento. Tá? Vou tentar entrar na parte de perguntas e respostas. Então, pessoal, vamos lá falar sobre o hidrogênio verde e sobre a questão da descentralização do hidrogênio verde. Quais são os desafios que nós temos por aí? Primeiro, vamos olhar para o mundo, de tudo que está sendo feito aí em relação ao hidrogênio verde em todos os países, em relação ao roadmap, a estratégia e a tudo aquilo que está para sair aí como regulamentação. A gente tem hoje cerca de mais de 90 iniciativas mundiais que abrangem um investimento aí de mais de $1 trilhão nos próximos 20 anos. Quando nós olhamos os investimentos em 2020 e comparamos com os investimentos previstos em 2050, nós verificamos aí que existe um crescimento muito grande de bioenergia na questão da amônia e na questão do hidrogênio. Então isso mostra aí o grande desafio que o mundo todo enfrenta. E isso tem a ver também com escoamento, construção de usinas, regulamentação e mercado consumidor. Porque muito se fala hoje de hidrogênio, mas a verdade é que hoje, se tivesse hidrogênio pronto para ser vendido, não haveria mercado consumidor para isso hoje, mas está em construção. Acho que a Europa está bem avançada e nos próximos 2 anos, com certeza, aí vai ter um mercado consumidor preparado para receber todo esse hidrogênio que vai ser produzido ao redor do mundo. Quando nós olhamos para o mundo e vemos as iniciativas pontuais, e aqui eu rendo aí louvores, aí, agradecimento, faço festa, bato palma ao estado do Ceará. Até 1 mês, 2 meses atrás, quando você vê esse mapa aqui, o Brasil não fazia parte dessas iniciativas. Então o Ceará está de parabéns, ele conseguiu pôr o Brasil na rota do hidrogênio verde mundial. E aí, gente, como foi com a eólica, essa é a abertura do caminho, a abertura da porteira, mas desafios não irão faltar, mas agradecemos ao trabalho que a FIEC iniciou, ao governo do Ceará que iniciou isso aí. Vocês têm sido disruptivos, têm estado aí o mundo afora, sobre que houve uma comitiva que visitou pelo menos 4 a 5 países, aprendendo um pouco, entendendo um pouco, compartilhando um pouco. A verdade é essa, compartilhando, porque hoje o Ceará também é um dos professores de hidrogênio verde, Fosse o tempo que o Brasil só tomava as aulas, hoje nós também fazemos parte de quem dá aula. E vamos olhar aí para as iniciativas do G7. E esse quadro é muito importante, o quadro da esquerda, porque aqui a gente vê tudo que está envolvido na produção, no transporte e na utilização, todos os setores que estão envolvidos nessa cadeia, e cada uma dessas coresinhas que tem a ver com amônia, tem a ver com gasificação, tem a ver com hidrogênio em si, tem a ver com a porção de coisas que a gente está fazendo, isso tudo vai virar realidade, e a gente precisa pôr isso para rodar. E aí é que está o grande mistério da descentralização. E no quadro da direita vocês veem aí todas as iniciativas que estão sendo realizadas no G7, tá? Para distribuição, para cliente final de utilização e para a parte de abastecimento. Olhando a questão logística, isso é muito importante. Esse quadro ele fala o seguinte: quanto menor a distância e maior o volume que você precisa transportar de hidrogênio, você vai usar a tubulação, o que é muito comum na Europa, tá? Inclusive hoje é um estudo para que toda a África seja provida de pipeline, de tubulações para prover hidrogênio para a Europa. Quando a gente fala de volume ainda muito grande, mas com distâncias de até 4, 5 mil quilômetros, a gente tem a possibilidade do líquido, E quando a gente vai para grandes distâncias, e aí para qualquer volume, a gente parte para a amônia,
que é o que o Brasil tem pensado como solução para transporte e exportação desse hidrogênio para o mercado europeu. E antes de falar de descentralização, é importante falar sobre isso aqui, patentes mundiais e oportunidades. Quando nós olhamos os 4 itens ali, célula de combustível, distribuição, produção e armazenagem, a gente tem um problema muito grande, porque apenas 2% das patentes estão relacionadas à distribuição. Por que isso? Porque a Europa já tem a distribuição consolidada, que é a questão dos pipelines, a questão das tubulações. O Brasil, para exportar esse hidrogênio, precisa investir muito pesado na questão da distribuição. E aí tem mercado interno, tem a questão da descentralização e tem a questão da própria exportação e as tancagens de amônia que precisarão ser construídas nos portos ao longo do Brasil. E quando a gente fala de tancagem, fala sobre descentralizar, vamos entender que nós temos aí 4 mercados. O mercado interno, que basicamente vai ser fertilizante, o mercado interno, que tem a ver com siderurgia, e também tem a questão da exportação, que são os portos aí para exportar amônia em forma de energia, né, para os países, sobretudo europeus. Então vamos olhar os portos aí que recebem fertilizante. Grande parte dos fertilizantes entram pela região sul e pela sudeste, que são ali para a própria região sul e o centro-oeste. A gente também tem aí a Bahia, o Espírito Santo, o Maranhão e o Pará, que é para abastecer ali o Mato Piba. Então, quando a gente fala que a gente vai trabalhar para o mercado interno, é importante que a construção dessas plantas sejam próxima à carga, para que a gente mitigue ou minimize as perdas técnicas e não técnicas do nosso sistema de transmissão, onde cerca de 18% de tudo que a gente produz de energia é perdido na rede. Então a gente olha para esse mapa e a gente já verifica aqui onde nós vamos posicionar as nossas, centrais descentralizadas de hidrogênio para a produção de fertilizantes para o mercado de agronegócio brasileiro. É importante entender que de todos os produtos que nós importamos ao longo do tempo, a maior parte do produto, o maior percentual de produto importado pelo Brasil é adubo. 6,7% de tudo que nós importamos é adubo. E quando a gente olha para isso, olha para o agro, a gente entende que dos 10 produtos que o Brasil mais exporta, 6 são commodities de agronegócio, né? E aí outros são outros commodities e combustíveis até, e aí o hidrogênio como uma grande possibilidade de exportação. Né? Quando nós olhamos a questão de exportação do hidrogênio, o mercado consumidor europeu, partindo do princípio e que a geração tem que estar próxima à carga, o mais próximo à carga é próximo ao porto, né? Sabemos que hoje o Ceará é o único estado que tem uma ZPE, o que favorece muito a questão da produção e de todos os MOUs que ele tem assinado aí mundo afora, que já somam aí cerca de 10 a 11 GB de potência, né? É muito importante entender que a gente precisa também diversificar isso aqui, usar o exemplo do Ceará para construir outras EPEs, como já tem uma prevista na Bahia, em Ilhéus, mas é necessário que se faça isso em outras regiões, como Rio Grande do Norte, como Suape, como Açu no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e por aí vai, pessoal. Então, quando a gente fala de exportação, nós olhamos para os portos, né? E quando a gente olha os portos, tem um outro problema para descentralizar, que é a questão de licenças ambientais. Os portos, em geral, estão em área de marinha, estão em área de Mata Atlântica, o que dificulta aí a utilização de usinas. E aí o offshore talvez apareça com uma grande possibilidade de trazer essa energia para os portos. Quando olhamos para a questão do aço verde, tem um porquê a questão do aço verde, que tem o aço hoje, a atividade industrial que mais consome energia, né? A gente olha para o mercado aí de siderúrgicas no país, onde a gente tem a Bahia, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, Minas Gerais, assim, na frente de uma forma absurda, né? Sem contar que eu também tenho Pará e tenho também uma operação de alumínio muito forte no Maranhão, que não está aqui como siderurgia, porque é aço. Tá? É uma operação da Alcoa. Então, olhar para isso, olhar para o aço verde, é descentralizar também a questão do hidrogênio e levar a produção para mais próximo das nossas siderúrgicas.
E aqui está o motivo do porquê. A Europa hoje já tem uma taxa de carbono, onde é uma sobretaxa para quem produz aço que não consegue comprovar que isso foi feito mediante o uso de energias renováveis, tá, pessoal? Isso também pode chegar à questão da alimentação. Então, o hidrogênio verde, ele vem também com uma possibilidade de substituir 30 gigas em operação hoje, mais 15 gigas em construção de energias térmicas movida a diesel. Então, isso também pode ajudar o Brasil na redução das mitigações de CO2. Trazendo um comparativo aí, quando a gente fala de mercado interno, como a energia solar, que é um mercado que a gente conhece bem, nos últimos 12 anos nós importamos 15,09 bilhões de dólares de equipamentos para energia solar. No mesmo período, importamos quase 59 bilhões de dólares de fertilizante. Acho que mais 3 pontos para encerrar essa participação. Quando a gente olha para o mercado externo, os grandes desafios que a gente tem é melhorar a balança comercial, né, porque eu deixo de importar combustível, deixo de importar fertilizante, eu passo a exportar muito mais também energia. A gente exporta um produto de maior valor agregado, diminui a dependência de exportação do mercado chinês, porque a gente consegue colocar nessa equação amônia verde e hidrogênio verde para a Europa. A gente consegue ter uma revitalização do nosso setor naval e implementar novas EPEs, como a do Porto de Pecém e demais portos brasileiros. Olhando para o mercado interno, a gente tem um grande exemplo da Unigel, que é a revitalização da indústria de fertilizante no país. Então isso é muito bom para a gente. Isso minimizar o efeito do preço dos fertilizantes, que hoje representa até 30% do custo do agronegócio. Tá? E é evitar as sobretaxas aí do mercado da indústria. O que é que precisa ser feito? Regulamentação, políticas públicas, financiamento, infraestrutura portuária, novas EPEs, investimentos em patentes, como eu mostrei a vocês, termos de referência para licenças ambientais. Isso ainda é uma questão que a gente precisa resolver, ou vai haver uma corrida igual a corrida tributária, onde o Estado que oferece menos tributo ou mais incentivo consegue ganhar isso aí, e dessa vez a gente vai ter agora estados que vão oferecer talvez uma licença mais fácil. Tá bom? E uma participação do Itamaraty aí como fomento aí para o nosso negócio aí como agência de fomento internacional. Pessoal, era isso aí. Obrigado pela oportunidade. Junte-se a nós nessa caminhada. Um abraço a todos. Eu agradeço aí a apresentação do Hugo Albuquerque, e o que nós destacamos é o final do que ele apresentou. O que é que falta? Falta tudo, porque desde a regulamentação até o financiamento, ou seja, tudo está iniciando e muita coisa ainda precisa ser desenvolvida. Essa oportunidade que nós temos aqui do hidrogênio verde no Brasil, em particular no Ceará, depende de muita coisa, e isso foi apresentado aí. Mas, de qualquer forma, os investidores estão acreditando, estão vindo, estão desenvolvendo seus projetos, e a nossa expectativa é que teremos o sucesso esperado dentro dessa oportunidade que foi criada pela natureza. A natureza que nos ofereceu o vento e o sol, e que agora podem se transformar em riquezas que podem partir para uma transformação socioeconômica do estado do Ceará. Nós temos aqui a participação da Mônica, que está online. Como não tem pergunta, eu vou pedir que a Mônica se pronuncie para dar as suas considerações finais, e que depois eu passarei aqui por os outros dois painelistas, já que o terceiro painelista, o Hugo Albuquerque, não conseguiu, no compromisso dele ainda não se liberou, e não conseguiu entrar para a sessão de perguntas, que na realidade vai ser apenas uma complementação, já que não temos perguntas, pelo menos eu não as recebi aqui. Então, por favor, a Mônica para as considerações finais. Obrigada, Jurandir. Eu acho que foi um excelente painel com apresentações complementares. Alguns assuntos foram reforçados, o que é muito bom. Eu espero que a plateia tenha gostado. Mesmo que não haja perguntas no momento, a gente fica à disposição. E desejo um bom evento a todos e uma boa noite.
Pois tá, muito obrigado, Mônica. Então, nos despedimos da Mônica, que fez essa excelente participação aqui no painel. E agora passo para o Joaquim Rolim para as suas considerações finais. Bom, somente agradecer a oportunidade, e dizer o seguinte: esse momento, como tem muita coisa por fazer no caso do hidrogênio verde, é nos capacitarmos. Então investimos em capacitação. Cada um de nós, além dos cursos como Senai, como universitários, pós-graduação, nós temos aí a internet, que tem um mundo de informações. Bom, além disso, como eu falei, a linha de transmissão, precisamos ampliar o sistema de transmissão de energia no Brasil e no Nordeste para aproveitar essas dádivas que foram nos concedidas pela natureza, aproveitar mais. E agradecer a oportunidade, estamos à disposição, contem conosco. Esse é um trabalho que tem se disseminado a cada dia, com mais pessoas participando e contribuindo para o desenvolvimento do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim Rolim. E para conclusão, então, eu repasso aqui a palavra para o Tarcísio Bastos para as suas considerações finais. Por favor, Tarcísio. Eu acho que a grande mensagem que temos que ficar é a necessidade de realmente investir em capacitação. Joaquim Rolim reforçou isso. Os desafios tecnológicos estão colocados. Há realmente um ambiente de negócio favorável, há uma perspectiva a médio e longo prazos, principalmente, de expansão assustadora do setor, do segmento, né? Mas sem o desenvolvimento realmente das pessoas e, a partir daí, o desenvolvimento tecnológico necessário para dar suporte a toda a aceleração e a toda a implantação da indústria de energia, né? Sem isso a gente não consegue avançar de forma mais célere. O Senai está à disposição, junto, obviamente, com a academia. Nós não podemos esquecer o papel que a academia tem na formação dessa mão de obra necessária para essa indústria, mas nos colocamos inteiramente à disposição para contribuir decisivamente com esse processo. Então, muito obrigado, Tarcísio. Então, chegamos ao final do nosso painel. Agradeço, então, ao público aqui presente, ao público virtual e aos nossos painelistas em especial. Muito obrigado a todos. Os agradecimentos ao presidente Jurandir Picanso pela condução dos trabalhos. Chegamos ao final do primeiro dia do 17º Seminário Internacional de Logística, mas amanhã teremos muito mais conteúdos. Nossa programação se iniciará às 9 horas, aqui no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com transmissão para a plataforma Virtuale. Muito obrigada, até amanhã.